Ser uma pessoa boa parece a escolha certa. Desde pequeno você aprende isso. Ser educado, ajudar os outros, pensar antes de agir, não machucar ninguém. E no começo, tudo isso faz sentido. Você acredita que, sendo uma boa pessoa, a vida vai te recompensar de alguma forma, que as pessoas vão te respeitar, te valorizar, te tratar da mesma forma. Mas existe uma coisa que ninguém te conta: ser uma pessoa boa pode ter um preço. E às vezes, esse preço é alto demais. No início, você não percebe. Você ajuda alguém aqui. Faz um favor ali, ceder um pouco. Abre mão de algumas coisas, nada demais. Só que com o tempo, isso começa a se repetir. Você sempre entende, sempre releva. Sempre evita conflito. E sem perceber, você começa a se colocar em segundo lugar. As pessoas começam a se acostumar. Acostumam com sua disponibilidade, com sua paciência, com o fato de que você nunca diz não. E o que antes era visto como algo bom, começa a ser visto como algo esperado. Você deixa de ser alguém especial e passa a ser alguém conveniente. E é aí que as coisas começam a mudar. Você começa a perceber que está sempre dando mais do que recebe, que está sempre presente, mas nem sempre lembrado, que está sempre ajudando, mas raramente ajudado. E isso começa a pesar, mas você não fala nada, porque você é uma pessoa boa. Você não quer parecer egoísta, não quer magoar ninguém, não quer causar problema. Então você guarda, engole, finge que está tudo bem, mesmo quando não está, e aos poucos isso vai te consumindo. Você começa a se sentir cansado, mesmo sem ter feito nada por você. Começa a se sentir vazio. Mesmo estando cercado de pessoas, começa a se sentir invisível. Mesmo estando sempre presente. E o pior de tudo é que ninguém percebe. Porque para eles, você está bem. Você continua ajudando, continua sorrindo, continua dizendo que não tem problema, mas tem... E você sabe disso. Existe um momento em que você começa a questionar: será que vale a pena? Será que ser uma pessoa boa realmente compensa? E essa dúvida é pesada, porque vai contra tudo o que você aprendeu. Vai contra quem você acredita ser. Mas a verdade é que o problema não está em ser uma pessoa boa. O problema está em não ter limites. Ser bom não significa dizer sim para tudo. Não significa aceitar qualquer coisa. Não significa se anular para manter os outros confortáveis. Porque quando você sempre se coloca em último lugar, as pessoas aprendem a te deixar lá. E não é porque elas são ruins, na maioria das vezes. É porque você ensinou elas a agir assim, sem perceber. Você ensinou que pode ser interrompido, que pode ser ignorado, que pode ser deixado para depois. Porque você sempre aceita, e mudar isso não é fácil. Porque quando você começa a dizer não, as pessoas estranham. Algumas se afastam, outras se irritam. E isso dói. Dói perceber que algumas pessoas só estavam na sua vida porque você facilitava tudo, mas ao mesmo tempo é libertador, porque pela primeira vez você começa a se respeitar, você começa a entender que ser uma pessoa boa não significa se sacrificar o tempo todo, significa fazer o bem sem se destruir no processo, significa ajudar, mas também saber a hora de parar. Significa se importar com os outros, sem esquecer de você. Porque no fim, se você não cuidar de si mesmo, ninguém vai fazer isso por você. E isso pode parecer duro, mas é real. Ser uma pessoa boa não deveria te machucar, não deveria te esgotar, não deveria te fazer sentir menos. Se isso está acontecendo, então não é bondade, é falta de limite. E limites não afastam as pessoas certas. Eles filtram, eles mostram quem realmente te respeita e quem só estava ali enquanto era conveniente. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de tentar agradar todo mundo, para de se explicar o tempo todo, para de carregar pesos que não são seus e começa, finalmente, a viver de forma mais leve. Mas isso não significa que você vai deixar de ser bom. Pelo contrário, você continua sendo uma pessoa boa, mas agora de forma consciente. Agora você escolhe quando ajudar, escolhe onde investir seu tempo, escolhe quem merece sua energia. E isso faz toda a diferença, porque ser uma pessoa boa com limites é completamente diferente de ser uma pessoa boa sem voz. Uma é respeitada, a outra é usada. Agora me diz,
Qual dessas duas você tem sido? Porque a partir do momento em que você percebe isso, você tem duas escolhas: continuar do mesmo jeito ou começar a mudar. E talvez esse seja o momento de começar, porque ninguém vai fazer isso por você. E no fundo, você já sabe disso.